quando a gente olha de forma tão otimista assim, algumas pessoas vão achar que a gente está tentando romantizar a síndrome de Down, a trissomia ou a deficiência no mundo, né? E não é o que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo é olhar por esses diagnósticos, por essas pessoas, né? A gente está olhando, a gente acredita nesses potenciais e a gente acredita que vale a pena dedicar energia para esses projetos acontecerem. Olá, família da Holândia, sejam bem-vindos a mais um episódio nosso do Pod Down. Estamos aqui hoje com o nosso pediatra, com foco em crianças com deficiência, pediatra da Laura, da Mel, Dr. Fábio Watanabe. Seja bem-vindo, Dr. Fábio. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer estar com vocês aqui hoje, com pessoas conhecidas e queridas e que eu admiro muito a maternidade e a paternidade de vocês, para essa conversa aqui no Pod Down. Obrigado. Muito obrigada, doutor. Você sabe que é uma honra te receber aqui, porque encontrar você, passar melzinha com você foi um divisor de águas para minha vida e para a vida de tantas pessoas. Eu tenho certeza que quem passa com você tem essa mesma percepção do quão é importante a gente passar com uma pessoa que entende, que sabe, que conhece nossos filhos, que conhece a síndrome e que consegue fazer com que a gente aceite nossos filhos como são. Eu acho que depois que a gente passa com você, a gente tem uma outra visão assim do que é a síndrome de Down, né? Principalmente porque você sempre coloca nossos filhos, as pessoas, antes da deficiência, né? Então, pra gente, o seu atendimento humanizado fez toda a diferença. Então, eu tô muito feliz em ter você aqui com a gente. Obrigado. Começamos emocionados aqui, né? Fiquei emocionado com essa fala e fico feliz de saber isso de você, de vocês, porque me dá uma percepção que o meu trabalho está chegando no lugar que eu gostaria que ele chegasse, né? Da forma que ele chegasse, que é sempre a pessoa, sempre a criança à frente de qualquer CID, de qualquer diagnóstico, de qualquer código, de qualquer nome que a gente possa colocar após o nome dessa pessoa. E realmente acolher a família, acolher a criança, tentar entender quem são essas pessoas que me procuram é o meu grande objetivo e é o que eu gosto de fazer. Eu percebi que cuidar do diagnóstico, eu acho que qualquer pessoa que estudar, que lê as diretrizes, ela tem a possibilidade de fazer. Agora, cuidar dessas pessoas que encontram ainda um mundo que nem sempre aceita esse sujeito da forma que ele é, e tentar ajudar a família, tentar ajudar essa rede a compreender a importância dessa vida, a relevância dessa criança naquela família, é um dos meus grandes movimentos dentro do meu trabalho, dentro do consultório, e é por isso que eu estou tão feliz de estar aqui com vocês. E deu certo, né? Porque assim, você... eu ouso dizer, mas você é o querido das mães. A gente sempre fala isso nos grupos, né? Todo mundo gosta muito mesmo, assim. E a gente indica mesmo o seu atendimento, porque a gente sabe que vai fazer diferença de verdade. Que bom. A Pura fala que você é um encantador de mães. Encantador? É verdade, não é? Talvez eu possa ajudar essas mães e pais a se encantarem pelos seus filhos. Talvez seja isso que eu consiga fazer, né? Deles entenderem que não é um problema aquele diagnóstico, não é um problema a síndrome, que é uma das características dessa pessoa, e se eu conseguir ajudar essas famílias a se encantarem e acreditarem nos seus filhos, é porque eu estou fazendo o meu papel. Estou conseguindo fazer a pediatria que eu realmente acredito, né? Muito bom. Que legal. Que incrível, gente. Que demais. Eu ainda não passei meu Luca com você, mas eu vou passar, com certeza. Você precisa conhecer Luca e Luca precisa conhecer o senhor, claro. Você, né? A gente fala bastante sobre indicação. E a gente vê que nos grupos das mães, tem mães que falam, o meu sonho é passar com o Dr. Fábio. Aí uma vez eu falei assim, mas o sonho é por quê? Conta pra nós, vai. Aí elas falam que pelo aquele encanto, aquele lugar onde ele atende as crianças, o jeitinho dele atender. Conta pra gente, por que esse jeito? Humanizado mesmo. Porque não é aquela coisa de consultório. O meu Luca, ele já chega num consultório, ele tem medo. Ele chora. Ele não gosta. Porque já deve ter os seus traumas.
né? E isso é ruim. E aí as mães falam no grupo. Isso é muito legal, da forma como você atende, desculpa. Como você atende. E por quê? E como que surgiu essa forma de atender essas crianças? Boa pergunta. Eu diria que foi uma construção ao longo do tempo, né? Eu comecei a fazer consultório em que eu entendi que eu teria pacientes que me procurariam como pediatra deles, né? Pediatra dos seus filhos. Em 2016 para 2017, mais ou menos. Até então eu atendi em hospitais e outros lugares. E nesses lugares que eu fui atendendo ao longo do tempo, eu percebia que eu não conseguia atingir tudo que eu gostaria de atendimento, assim. Tanto de acolhimento da família, quanto de acolhimento da criança, para que ela se sentisse minimamente confortável na consulta, mesmo que eventualmente chore e que sinta desconfortos, mas que eu poderia pensar numa estratégia, né, de cuidado ali, para que a criança se sentisse da melhor forma possível. E nesses desconfortos que eu fui encontrando em consultórios, hospitais e lugares em relação à criança como um todo, mas em relação à criança com deficiência, muito mais, lugares muito menos acessíveis, lugares com dificuldades mesmo, estruturais, arquitetônicas e também de atitudes das pessoas em relação a essas crianças, eu comecei a pensar como que vai ser o meu espaço quando eu tiver essa oportunidade de ter um consultório, né? O que eu quero promover, que sensações que eu gostaria de promover dentro desse consultório. E como você falou, é um consultório de um formato um pouco diferente, né? Então, a primeira coisa que eu tinha certeza é que não poderia ter uma mesa entre a minha cadeira e o sofá dos pacientes. Então, eu não queria que nada me afastasse deles fisicamente. Então, isso foi muito pensado. E eu queria que fosse um sofá e não cadeiras ou poltronas para essa família. Porque eu queria, sempre que eu pudesse, ver a família junta, pai, mãe, avós, crianças, irmãos, sentados no mesmo espaço físico e sentindo quais as distâncias que eles faziam entre eles, que lugar que a criança ficaria ali dentro daquele sofá e que fosse um sofá confortável. E outra coisa que eu pensei quando eu estava elaborando minhas consultas é que a criança ela não poderia ter medo de subir numa maca alta. Eu queria que a criança conseguisse, dependendo da idade, subir sozinha na minha maca, no meu tablado. Então tem uma escadinha, tem uma altura que muitas crianças conseguem subir e descer sozinhas. Então se elas conseguem subir sozinhas, provavelmente elas não vão ter medo de estar ali em cima, né? Então foi uma estratégia. Eu pensei sobre isso, nunca tinha visto um consultório pediátrico com essas formas. Eu falei, vamos arriscar, né? Eu gosto de um pouco de aventura e de me arriscar profissionalmente também. E aí foi que surgiu o consultório, né, que eu chamei de pediatria inclusiva, foi um nome inventado ali, né, e até uma provocação, né, se existe uma pediatria que eu estou colocando o nome de inclusiva, é porque existe uma pediatria que ainda não inclui. Existe um movimento pediátrico e pediatras que ainda não pensam em relação à criança com deficiência. E aí a estrutura foi se dando e realmente, né, no que eu consigo promover de conforto dentro do consultório, de acolhimento para criança e família, é um esforço que eu não poupo. E as crianças, eu acho que elas gostam, de modo geral, do consultório. E deu certo. Foi uma ideia que deu certo. Assim. É lúdico. É lúdico. E você é engraçado, porque você não foi, né? Assim, você conhece por foto, por imagens e pelo que a gente fala. Mas é exatamente isso. Aí você foi falando, eu fiquei pensando onde eu sento. Eu sempre sento no mesmo lugar, a Melzinha no meio. E o Bi do lado, a Mel tá sempre no meio. E observa tudo isso. Você observa tudo isso? Tudo isso. É um psicólogo, doutor Fábio. Mas por que eu perguntei? Ele é nosso psicólogo. Mas por que eu perguntei isso? Porque assim, o Luca, ele já tá com quase 3 anos. E eu não quero que o Luca sinta medo de nada. Nada, nada, nada. Porque assim, eu sei que é natural a gente sentir medo. Sim. Somos seres humanos. Só que eu não quero que o meu filho sinta medo. Eu não quero que ele entre num consultório e ele já fale, eu não queria estar aqui. Né? Então, eu quero que ele esteja num lugar onde ele possa, sim, subir ele mesmo, porque ele já sobe, desce, cai do sofá, rola, enfim. Então, que ele suba, por que não? Né? Então, eu quero procurar profissionais que o meu filho se sinta bem. Eu preciso disso. Eu não gosto de médico.
né? A gente não gosta de alguns especialistas. Eu não gosto de dentista, mas como que eu vou ficar sem ir no dentista, né? Quem gosta de escutar aquele barulhinho no ouvido? Mas, enfim, a gente precisa ir. Então, a gente precisa ir num profissional que a gente se sinta bem e que a gente sabe que não vai doer tanto. Vai doer, mas não vai ser tanto. Vai doer, vai. Mas, opa, peraí, mas não vai doer tanto. Então, a mesma coisa, né? Ele já olhe para você e fale, vou naquele lugar legal lá. Que eu subo sozinho, que eu desço sozinho. E o consultório do Dr. Fábio é tão gostoso, né? Que assim, a gente passa a Laura com ele e a minha mais velha, a Maria Luísa, gostou tanto que quer passar agora com o Dr. Fábio. Então a gente começou a passar ela também com o Dr. Fábio. Então, essa foi a minha percepção. Assim, eu falo todo dia pro meu filho, eu falo, filho, olha só, tamo junto, hein? Tamo junto nessa. E ontem à noite a gente estava fazendo nossa oração lá e aí eu falei para ele. Falei, a mamãe vai falar uma coisa para você. Agora é pro fim da vida, hein? A gente não vai soltar essa mão nunca mais. Então, eu quero que o meu filho se sinta bem em todos os momentos. Independente se ele tiver que passar por qualquer situação, uma situação mais séria da vida, mas que eu vou estar com ele. Sim. Né? Assim como já esteve, né? Exatamente. E é gostoso ver um lugar como esse. É bom ter um lugar como esse para os nossos filhos. Não só porque o Luca tem síndrome de Down, mas olha sua filha, ela não tem nenhuma deficiência e quer passar no consultório do Dr. Fábio. Sim. Que incrível. Parabéns por esse trabalho. Obrigada por você fazer desse trabalho algo que nos conforte ainda mais. Hoje nós somos confortados já, graças a graças Deus, a né? Deus. E graças a nós, pais, que a gente acaba se juntando aí. Mas é muito bom. Ontem eu falando de uma mãe que nós acolhemos, ela perguntava pra gente como foi pra gente receber a notícia. Então, no meu relato para ela, eu dizia como eu recebi a notícia, porém, temos nós que estamos ali para ajudar ela e temos vocês também, que podem ajudar. Claro. Então, ela não está sozinha, sabe? Então, o trabalho do Daulândia, ele é um acolhimento em conjunto, não é um acolhimento só de mães, é um acolhimento de profissionais também. Claro. E profissionais assim como você, que pode nos ajudar, tem esse lugar incrível que as mães chegam e ficam encantadas. E tem você também, né? Que elas se encantam. Aproveitando que você falou sobre a pediatria inclusiva, eu quero entender como foi que você chegou... qual foi o momento que você resolveu trabalhar com pessoas, com crianças com deficiência? O momento que talvez tenha mais marcado essa virada foi durante a residência de pediatria. Então, eu fiz 6 anos de medicina, depois mais 3 anos de pediatria geral. E ao longo desses 3 anos de pediatria, que é uma residência muito, muito puxada, a carga horária é muito difícil, a complexidade dos casos muito alto, eu fiz no Hospital das Clínicas, e vivenciando aquela rotina hospitalar com crianças com gravidades, síndromes genéticas e comorbidades eventualmente, eu comecei a me questionar se realmente nós, como instituto, como medicina, como saúde, se a gente fazia uma boa assistência às crianças com deficiência especificamente. Se a gente realmente acolhia essas crianças, se a gente via as individualidades dessas crianças ou se a gente, como pediatras em formação, se a gente olhava muito mais pelos diagnósticos do que realmente pelas pessoas. E numa madrugada da residência, eu me inscrevi numa pós-graduação, em síndrome de Down, do CPEC com a Faculdade de Medicina do ABC, e resolvi fazer a residência, que já era muito pesada, paralelamente à pós-graduação em síndrome de Down. E foi a partir disso, estudando mais, eu entendi que era aquilo que eu queria fazer, né? Eu tinha certeza que eu queria exercer a pediatria geral, que eu queria ser um médico generalista, que eu conseguisse olhar a pessoa do fio de cabelo até o dedinho do pé ao longo da sua vida, do seu nascimento até a sua transição para a vida adulta. Isso eu já tinha certeza. Então, eu não queria fazer uma especialidade. Nefrologia, cardiologia, não era para mim. Eu acho que é importante que esses profissionais existam, mas não era para mim. E quando eu entendi que dentro desse grupo de crianças, as com deficiência precisavam mais, talvez, do meu trabalho, mais da minha atenção,
E aí juntou com a pós-graduação, esse caminho foi se construindo e eu fui me identificando cada vez mais, na verdade, com essa diversidade. E já trabalhando muito com crianças com deficiências, já com um consultório mais focado nisso, eu fui me perguntando por quê, né? Por que eu tomei exatamente esse caminho que os meus colegas pediatras nenhum escolheu, nenhum que formou comigo resolveu ser pediatra geral e de crianças com deficiências. E eu não tinha muitos modelos também de outros pediatras fazendo isso. E por quê? Por que meu caminho foi esse? E com o tempo eu fui entendendo que a minha criança diversa, que eu já usei essa palavra outras vezes, que a minha diversidade na infância, na adolescência, que não é em relação a uma deficiência, é em relação à sexualidade, orientação sexual. Essa minha criança, ela se encontrou com a criança com deficiência de uma forma que eu entendi que eu podia usar a minha medicina de uma forma muito mais ampla. Eu podia usar o meu exercer profissional, minha prescrição, meu atendimento, para olhar por esses sujeitos de uma forma muito mais ampla e tentando sempre validar que a vida delas tem valor, né? Às vezes eu já me vi no consultório falando para uma família, o seu filho vale a pena, a vida dele é demais, ele tem um projeto de vida. Era como se eu estivesse falando para mim mesmo. Nossa. Fábio, criança, você tem valor, a sua vida não é menor, você não vai ser excluído. Então, na hora que eu entendi o porquê das minhas escolhas, tudo fez sentido e tudo foi cada vez melhorando a minha atuação e a minha forma de olhar por essas crianças, né? E aí, nisso, eu fui resgatando na memória. Na época do cursinho para a faculdade de medicina, eu, com muito medo de não passar, né? Eu estudei no ensino médio em escola pública, então eu tinha muito medo de não conseguir atingir uma faculdade. E eu lembro que lá no cursinho, eu ficava acessando o site da ACD. Então, uma associação, né? um hospital de crianças com deficiências. E eu acessava e falava, eu quero trabalhar neste lugar. Não sabia por que estava me motivando aquilo, quero trabalhar nesse lugar. No final eu não trabalhei na ACD, mas a deficiência, a criança com deficiência me encontrou ali na frente, encontrou com a minha criança e tudo aconteceu. E hoje eu tenho muita convicção que eu faço o que eu gosto de fazer, que eu acredito que foi o que eu nasci para fazer, a medicina e a pediatria focada nas pessoas com deficiências, né? E outras diversidades. Então, hoje, eu tenho olhado cada vez mais por outras diversidades também. Então, toda criança que o mundo, que a sociedade ainda tem dificuldade de enxergar com o seu valor, são crianças que, quando eu abro a porta e falo, aqui dentro você vai ser respeitada e se eu puder te dar segurança na vida, eu vou fazer esse papel. Então, crianças e adolescentes que também questionam a identidade de gênero, de sexualidade, de síndromes raras, paralisia cerebral, crianças autistas, crianças com síndrome de Down. Então, famílias de todos os lugares começaram a chegar para que eu ajudasse eles a enxergar essa diversidade, né? E hoje, para mim, a lente da diversidade é a lente que dá para ver o mundo. Qualquer lente que não tenha a diversidade, a gente está enxergando uma pequena parcela desse mundo, uma parcela muito restrita, muito restritiva, né? Então, acho que a pediatria inclusiva foi brotando aos poucos e aconteceu, né? Nossa, uau, eu me emocionei. Eu também. Eu acho que a gente pode ir embora já, porque eu não consegui nem falar direito. Eu tô emocionado. Não, eu queria fazer uma pergunta. Enquanto você falava de ter resgatado a criança, né? Dentro de você. A pergunta então quer dizer que não é que você trabalhe com essas crianças por conta só da inclusão. Não. É por conta de... eu não sei se posso dizer... É um desafio, de repente um desafio, para mostrar não só para aquela criança, que ela vai crescer, ela vai estar... né? Melzinha vai chegar lá e você vai estar lá falando, você pode, menina. Né? Você pode. Levanta e vai que você pode. Então, será que é isso? Acho que é uma mistura. É um desafio, sim, você olhar por crianças que poucas pessoas estão olhando, por pessoas que poucas pessoas querem aprofundar, mas é o desafio da inclusão. Eu acho que as duas coisas estão juntas, né? Eu tento fazer um processo de inclusão, assim como eu gostaria que crianças como a minha e outras também fossem incluídas, independentemente da sua diversidade. Então, é um desafio diário e
um desafio que eu acredito. Eu realmente acredito que a inclusão ela é possível, né, em qualquer espaço da sociedade. E eu tenho muita certeza que a diversidade, a inclusão, é o caminho para tudo, né? Se a gente usa o caminho da inclusão e da diversidade para tudo, você pode perguntar qualquer coisa, no futebol, no esporte, na economia, na guerra, qualquer coisa que você passar a lente da diversidade e inclusão, você amplia o seu olhar e você encontra respostas muito melhores, né? Então, sim, é um grande desafio, mas um desafio que eu gosto de estar à frente ali, eu gosto de estar junto com essas pessoas e com as suas famílias, enfrentando as dificuldades que ainda existem na social, né? Que lindo, né? Porque você com certeza tem a cara do Daulândia. Quero falar o porquê. Nós somos o Daulândia, ele não só existe para acolher, mas o Daulândia ele existe para que façam as famílias sorrirem, né? A gente fala isso todos os dias. Gente, vamos lá. O que a gente quer é fazer com que as famílias saiam e se sintam abraçados, seja onde for, mas que eles saibam sorrir. Que na verdade o nosso lema é assim, a gente não permite que ninguém saia da nossa presença sem estar melhor e mais feliz. Então, o que a gente puder ajudar, né, como pais de pessoas com deficiência, quando a pessoa que recebe ali o diagnóstico, quando encontra a gente, vai passar por tudo que a gente passou. Eu acho que é inevitável quando a gente recebe um diagnóstico inesperado. E é legal que a gente fala, a gente também passou. Não é que agora, que porque a gente, né, hoje a gente já tem um outro olhar e tal, mas a gente também passou por tudo isso, né? Somos humanos e entendemos a sua dor. E é isso, mais ou menos é isso, né? Que a gente quer falar, a gente entende a sua dor, agora eu já sei quais são os caminhos. E o seu caminho agora é paz com o Dr. Fábio. E eu já falo, a gente já fala o caminho, de quais... porque a mãe, às vezes, desculpa, amiga, mas às vezes a mãe chega e ela fala assim, eu preciso colocar nisso. E quando você recebe o diagnóstico, você recebe uma lista de coisas a se fazer. E assusta, natural, assusta. E aí eu lembro que quando eu fui com você falou, peraí, deixa eu conhecer a Mel primeiro. Primeiro deixa eu conhecer a Mel, depois eu vou dizer o que ela precisa fazer. Sim. E aí eu falei, gente, é isso. Aí, sabe, tira um pouco daquela carga mesmo, porque eu acho que a gente vem com a carga mesmo. Eu acho que a primeira consulta com você, acho que toda mãe deve chorar. Não tem como. Porque tá todo mundo cheio de, sei lá, de... dúvidas, anseios, né? Culpas. Eu acho que é bem essa parte que a Pamela falou. A gente conhece a dor daquela mãe e você também conhece. Por isso que existe a pediatria inclusiva. Gente, que incrível. Não é incrível? Nossa, quando adorei. a gente passa com o Dr. Fábio, né, a primeira consulta foi até online. Ele pergunta muito mais da gente até do que, né, no caso foi da Laura. Ele quer saber muito mais de nós. E tem uma frase do Dr. Fábio no consultório que ele fala que eu vou levar para a vida inteira, né, assim. Ele virou pra gente e falou assim, acredite no projeto de vida da Laura, né? Acredite no projeto de vida dela. E é isso, né? Eu acho que essa frase eu vou levar pra vida inteira, assim, junto com ela. Da mesma forma que um dos melhores conselhos que eu recebi foi seu também, que eu estava desesperada por conta da cirurgia que a Mel ia fazer. Então, eu deixei um pouco de curtir ali o primeiro mês da Mel, o segundo mês da Mel, que eu ainda não tinha te encontrado, né? Eu ainda não morava em São Paulo. E aí, quando eu cheguei até você disse isso. A Mel vai fazer um mês, uma vez na vida. 2 meses, uma vez na vida. Aproveita. Deixa pra pensar na cirurgia no momento da cirurgia. E eu repasso esse conselho que você me deu para todas as mães que passam comigo, que os filhos são cardiopatas, né? Aproveita. Porque vai ser assim, assim. E quando for, vai ser... E também essa. E 90% diversão e 10% preocupação. Deixa os 10% com a gente, né? Com vocês médicos. Sim. Que também deu sabe? Tem uma mãe que passa com o senhor, que é a Angélica, mãe do Miguelzinho. E eu estive almoçando com ela sábado passado. E aí eu contei para ela que Luca cardiopata, fez uma cirurgia, fez a correção, porém deu uma alteraçãozinha na válvula agora. Luca cresceu, Luca não sei o quê. Pode ser que isso aconteça? Sim, pode ser. Aí ela pegou e falou assim, você não passa com o Dr. Fábio, mas eu vou te dar o conselho que ele me deu. E foi esse. Sério? E foi esse conselho. Não foi dessa forma, mas foi exatamente assim. Ela falou assim, Paula, Dr. Fábio, uma vez aconteceu isso. Aí ela contou a história do Miguelzinho, e aí ela falou, então deixa para se preocupar
Quando acontecer. Curta Se esse acontecer. momento. Se acontecer, você não sabe se vai acontecer. Sim, Então, quer dizer que, olha, funciona, né? Chegou a mim, claro. olha aí que bom. Eu nem precisei fazer a consulta, hein? Que bom, né? Que bom que chega, né? Chegou, tá vendo? Funciona, Sim. né? É sinal do que funciona. Olha que coisa boa. E são falas que a gente vai sentindo ali, né? Tem falas que eu até reproduzo com mais frequência, acredito no potencial, tudo. E tem falas que na emoção ali, quantas vezes já me vi com o olho cheio de lágrima tentando segurar ali um pouco no consultório, de sentir a emoção mesmo, né? A família e a criança, eles estão vivendo ali uma situação que tem muitos sentimentos, muitas emoções, muitos medos, muitas fragilidades acontecendo. E se eu não me atentar a isso como profissional da saúde, será que minhas orientações elas vão chegar na criança da forma que eu estou sugerindo? Sim. Será que minha prescrição ela é efetiva se eu não acolher quem vai colocar em prática essa prescrição? Né? Se eu não sentir se eles estão bem para ouvir, para fazer, para serem encaminhados para outro lugar, né? E realmente, assim, eu continuo aquilo que eu te falei há 3 anos atrás, praticamente, né? Eu continuo achando que temos que nos divertir, temos que aproveitar, né? A gente precisa, as famílias que o filho vai ter que passar por uma cirurgia, por exemplo, a gente não pode ficar à espera da cirurgia todos esses dias e deixar 3, 4, 5, 6 meses de vida da criança passarem ali, né? Sem a gente viver aquilo de uma forma emocionada. Então, são frases que eu continuo aderindo e reproduziria de novo, se necessário, para as famílias, né? Viva o momento, né? Viva o momento. Viva o momento. Isso. E eu falo, aí eu carreguei, eu falei, não é que ela tem razão? O doutor Fábio tá certo. Aí eu falei, quer saber, ontem a gente dançou tanto. Eu falei, meu Deus, meu filho e sua válvula. Aí eu falei, quer saber, vamos continuar dançando, né? Vamos dançar, sim, nós vamos bater tipo, vamos dançar, vamos colocar. Então, a gente continuou, então é isso. Eu acho que as famílias precisam de médicos mais assim, médicos que acolhem. Sim, né? com Eu certeza. acho que é isso. Não é só chegar e fazer aquele trabalho, ou então o trabalho robô. Detesto o trabalho robô, né? Não é legal. Não é legal. Então, eu acho que... Nem para quem faz, nem para quem recebe, né? Pronto, exatamente. Porque não é gostoso, né? Um trabalho robô. Sim. Se precisasse de um robô, faz né? E bota. Para atender. Não é? A Pamela vai cortar essa parte. Ela vai cortar essa minha parte do robô. Vou falar, amiga, então lembra aquela parte? A parte do robô pode cortar, vai. Doutor, você sabe que eu coloquei essa camiseta porque era com você? E aí, eu cheguei aqui, foi coincidência. Olha só, foi coincidência. E aí, eu queria que você aproveitasse que a gente tá aqui com um cariótipo. E esse cariótipo foi, inclusive, baseado no da Mel, quando eu recebi. E explicar um pouquinho, quando a mamãe chega com esse cariótipo, o que tá dizendo aqui, né? Pra gente dizer aí pras famílias que estão assistindo, contar um pouquinho da síndrome de Down. Tá bom. Bom, o cariótipo Quando eu recebo ali o cariótipo da família, né, eu abro às vezes no computador para mostrar, eu mostro, é claro, que o cromossomo 21 é extra, né, a gente está no mês de março, né, o mês aí do dia da síndrome de Down, do dia internacional, que vai ser no dia 21 de março, e aproveito para mostrar o que caracterizou geneticamente a trissomia do cromossomo 21 para aquela criança, a síndrome de Down, que é a presença desse cromossomo extra ali na posição 21. Então, um volume maior de material genético nesse cromossomo 21. Mas quando a família olha, principalmente quando me mostram um cariótipo, muitas vezes estão com um bebê de 1 mês no seu colo, de 2 meses, de 3 meses. Muitas vezes é um começo ali da vida, né? Eu falar sobre cromossomos, sobre genes, sobre excesso de material genético, nem sempre a gente vai alcançar muita coisa. Talvez a gente não suba muitos degraus na nossa escadinha do acolhimento ali. Então, muitas vezes eu uso também para falar que esse cromossomo extra e que todos os outros que eles estão vendo ali, como na camiseta de vocês, são cromossomos que essa criança herdou dos seus pais, dos seus avós, dos seus tataravós, de toda a árvore que vem antes dessa criança chegar ali, né? O que mostra que essa criança ela vai ter muito mais semelhanças com a sua família do que diferenças, né? Então, se
todos esses cromossomos são dos seus pais, por que essa criança não puxaria características físicas e inclusive de personalidade dos seus pais? Por que não pareceria com seus irmãos? Por que não teria semelhanças com essa família? Porque isso parece uma coisa muito básica, né? Bom, meu filho, alguma coisa vai parecer comigo. Mas quando vem um diagnóstico, até isso é colocado em jogo. Até isso as famílias perguntam, mas como que eu vou amar um filho que não vai parecer comigo porque ele tem uma síndrome? A síndrome não vai caracterizar ele por inteiro. Vai dar um olhinho um pouquinho mais puxado aqui, a orelhinha pode ter uma implantação um pouco mais baixa, algumas características comuns para você conseguir colocar isso dentro de um diagnóstico. Mas todo o resto, a cor do cabelo, se vai ser assim, se é a personalidade, muitas dessas outras coisas vêm dos seus pais, independentemente do cromossomo 21. Então, eu gosto de usar o cariótipo para falar sobre diferenças e para mostrar que cada criança com a trissomia que for no meu consultório, elas serão sujeitos diferentes. E se eu usar só a síndrome de Down, só o diagnóstico para tratá-las, eu vou mais errado que acertar. E aí entra o que eu te falei na primeira consulta. A Mel é mais importante do que o diagnóstico dela. Eu não consigo falar para você o que fazer com a saúde dela se eu não parar para conhecê-la, para saber o que ela herdou de você, o que ela herdou do Robson, o que tem ali na família que eu posso entender. E o tempo, né, que ela vai nos mostrar. Hoje a gente sabe muito da Mel porque ela nos contou na trajetória dela, no projeto de vida dela até o momento, como que ela é, como que é o temperamento dela, como são os marcos dela. Então, eu acho interessante a gente olhar o cariótipo de uma forma de individualização. Não pensar assim, então todos os amiguinhos com a síndrome de Down têm esse mesmo cariótipo aqui. Se forem meninas, tem XX, se forem meninos, XY e tem um terceiro cromossomo 21. Não, eles são muito diferentes. Esse cariótipo está falando sobre diferenças. Sobre vocês, pais, estão descritos geneticamente nesse papel. Então, eu utilizo mais para individualizar, mais para falar que cada sujeito é um sujeito e que a função do pediatra, do médico, é olhar pelo sujeito, para o sujeito, do que realmente a gente ficar sempre voltando na síndrome para justificar tudo. Internou 10 vezes, é pela síndrome de Down? Não, não é. Vamos procurar aí que não é pela síndrome de Down. Essas internações devem ser por alguma questão que você recebeu, de alergia, de questões respiratórias, de outras coisas. Então, vamos individualizar o cuidado a partir do cariótipo, né? Que legal. E isso eu acho que, né, quebra um pouco aquele negócio, né, de estereótipos, né? Nossos filhos estão todos bonzinhos, são todos quietinhos, são todos, vão ser eternas crianças. Não, né? Acho que é exatamente isso que você está falando, né? Eles herdam as nossas características. Exato. Né? É incrível, né? Porque... Muito. Nem tinha pensado desse jeito também. Porque, né, todo mundo fala, nossa, eles são bonzinhos, eles são quietinhos. Não, né? Eles são o que nós somos, né? Nossos pais somos. A Melzinha é muito mini pan, gente. Às vezes a Mel tava aqui antes, a gente começa a gravar fazendo escândalo. Aí eu brinco, eu falo, Mel, cadê o cromossomo do amor? Exato. Pegando o gancho do estereótipo, né, dos estereótipos que você falou, Júnior, é importante a gente lembrar do tema do Dia Internacional da Síndrome de Down desse ano, que é Chega de Estereótipos, que inclusive a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, conversando com os autodefensores, propôs o nome também Chega de Rótulos, né? Porque o estereótipo, a palavra estereótipo, não é tão acessível na linguagem simples para todas as pessoas com síndrome de Down e outras deficiências intelectuais. Então, dar um basta no estereótipo, dar um basta nos rótulos é importante para todas as unidades da sociedade, né? Então, para a educação, para a saúde, para as famílias e todos os lugares que pessoas com síndrome de Down percorrem e acessam, a gente quebrar um pouco esses estereótipos que são limitantes muitas vezes, que não olham pelo potencial dessas pessoas de terem o seu projeto de vida. São estereótipos que muitas vezes colocam até questões relacionadas à sexualidade, como a gente estava conversando, de que adolescentes e adultos com a síndrome de Down são hipersexualizados. Isso é uma grande mentira, um grande estereótipo e também uma falha em relação à educação sexual que nós fazemos com essas crianças e adolescentes ao longo do tempo, para que eles saibam os limites do corpo do outro, para que eles entendam essas regras sociais relacionadas aos relacionamentos interpessoais.
Então, é importante que a gente revise o nosso estereótipo e esses rótulos e que a gente comece a olhar e projetar, quando a gente pensa sobre uma pessoa com a trissomia do 21, em pessoas que podem ser felizes, que podem ter projetos, que podem impactar a sociedade, que podem promover inclusão e tantas outras coisas positivas, né? Então, dia 21 de março, todos pensando e refletindo sobre os rótulos e estereótipos é algo muito importante para a nossa sociedade como um todo, né? Que legal. E você já está há bastante tempo cuidando, né, de pessoas com deficiência, crianças com deficiência. Você vê uma evolução, doutor Fábio, assim, de como os pais antigamente cuidavam, né, o tanto que eles ensinavam, o tanto que eles acreditavam do que é hoje, né, do que os pais hoje levam para os seus filhos, do que ensinam, dos estímulos. Você vê a diferença? Eu vejo. Sempre fui e continuo sendo muito otimista nesse processo de inclusão na sociedade. Nós estamos claramente no momento melhor do que já foi há 10, há 20, há 30 anos atrás, em todos os aspectos, né? Inclusive na medicina, né? Que eu tenho críticas a fazer em relação à medicina e à saúde como um todo ainda no cuidado da pessoa com deficiência, mas é claro que ela evoluiu. É claro que essa assistência hoje melhorou a qualidade de vida, o tempo de vida, né? Que até 60, 50 anos ou até mais. Então eu vejo que a gente está evoluindo, sim, como sociedade. As famílias, de um modo geral, hoje não querem esconder os seus filhos com um diagnóstico. Elas querem mostrar para o mundo e enfrentar este mundo para que o mundo acolha, né? Então eu entendo que sim, a gente está num processo, né? A gente não pode nem ser pessimista de falar, não, a inclusão ainda está no papel, não acontece de fato. Tem momentos que às vezes as famílias ficam um pouco desconfortáveis e pensam dessa forma, mas não é verdade. A gente precisa ser otimista e a gente precisa continuar plantando nossas sementes. O que vocês estão fazendo no Pod Down, no Downlândia e nos projetos que vocês fazem é plantar sementes, jogar sementes em muitos canteiros aí, nos canteiros da saúde, nos canteiros da educação, nos canteiros das famílias recém-chegadas e tentando ajudar eles a regar isso daí para que realmente vire o que a gente quer, né? Que é uma planta, frutos, flores e tantas coisas bonitas. Então, vocês quando fazem o Pod Down, quando fazem o Downlândia, é porque vocês acreditam na inclusão. Porque vocês estão otimistas que esse trabalho pode gerar frutos, né? E eu faço da mesma forma. Então, eu também jogo sementes e também rego, porque eu tenho certeza que a gente vai evoluir, né? Não tem como a gente dar passos para trás com mais e mais pessoas olhando por um futuro melhor, né? Um futuro mais inclusivo, né? Amei isso. E é verdade, eu quero sempre mostrar para todo mundo. Eu chego, eu quero mostrar a Mel, eu quero falar sobre a Mel, eu não tenho problemas em dizer que a Mel tem a síndrome de Down. Então eu acho que foi muito do que você falou. E eu tenho certeza, assim, que nós somos privilegiados da Mel nascer nesse momento. Eu não sei se eu tivesse a Mel um tempo atrás, como que seria? Tanto para a sociedade quanto para mim. Então eu falo assim, é o meu melhor momento mesmo, assim. E eu sempre agradeço os pais que fizeram isso lá atrás. Porque se não fosse por conta deles, se não fosse por conta de vocês, profissionais que também que chegaram e olharam, deram atenção para esse lugar um pouco explorado, hoje a gente não teria toda a qualidade de vida que a gente tem, que nossos filhos têm, né? Então eu agradeço muito você, por você olhar, sim, e contra ali todo mundo, né? Falou, opa, peraí, essa pessoa merece atenção, porque eu acho que de alguma forma a gente tem conseguido ganhar muito mais espaço mesmo, assim. Eu sinto que a gente está em mais lugares, sim. A gente está na televisão, a gente está, que eu digo, nossos filhos estão na televisão, estão cada vez no mercado de trabalho, estão nos esportes, né? A gente tem visto cada vez mais as pessoas com síndrome de Down ocupando os lugares, assim, sabe? Então isso, pra gente, né, a Melzinha tem 3 anos, vai fazer 3 anos agora. Pra mim, assim, de perspectiva, assim, de tudo, assim, dela, de vida, de qualidade de vida, é muito maior mesmo, assim. Eu tenho certeza que quando ela estiver maiorzinha, o mundo vai estar melhor ainda, sabe, em relação a isso. E vai ter muita coisa ainda pra mudar, como tudo. Claro. Mas que a gente já vai ter avançado bastante. Sim, sim. E eu vejo que pensar dessa forma não é romantizar qualquer diagnóstico ou qualquer questão. Quando a gente olha de forma tão otimista assim,
algumas pessoas vão achar que a gente está tentando romantizar a síndrome de Down, a trissomia ou a deficiência no mundo, né? E não é o que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo é olhar por esses diagnósticos, por essas pessoas, né? A gente está olhando, a gente acredita nesses potenciais e a gente acredita que vale a pena dedicar energia para esses projetos acontecerem. Isso é muito diferente de romantizar, né? Romantizar, para mim, seria se a gente falasse coisas aqui que são impossíveis de acontecer para nos acalmar, né? Seria a gente falar inverdades para outras pessoas que estão nos ouvindo. E não é isso. A gente está falando que a gente acredita nas crianças, e acreditamos mesmo, que a gente acredita que elas são importantes para esse mundo. E eu não tenho a menor dúvida, né? Então, olhar otimista e romantizar, para mim, são coisas diferentes. Mas que é bom a gente também ter um olhar romântico por crianças, né? Pessoas tão ávidas pela vida, por explorar o mundo. A gente ter um olhar amoroso, afetivo e romântico também não é nenhum problema. Pensamento meu, assim, eles são muito amorosos. Mas eles são muito amorosos pelo tanto que a gente dá de amor para eles, né? E aí é natural, né? Que eles vão ser pessoas amorosas, pessoas carinhosas. A gente dá tanto amor para eles que não tem como eles não serem pessoas amorosas, né? Que passem esse amor que eles recebem. É uma retribuição ali, Exato. né? É o espelho, né? O espelho. Se eu estou recebendo isso, eu também vou O expressar comportamento carinho, assistido né? ali, ele tá vivendo naquele ambiente de amor, né? Ele vai acabar sendo uma É a pessoa... troca, né? É a troca. É uma troca. Ai, doutor, eu Isso vem amei muito da demais. infância, né? Sim, A infância. Não é nem do Vamos diagnóstico. cuidar das crianças e das nossas crianças interiores, né? Com certeza. E muito obrigada, eu amei ter você aqui com a gente, né? A gente tá aqui no finalzinho, mas eu queria muito, muito que você deixasse uma mensagem para os pais que estão ouvindo a gente agora. Uma mensagem, eu acho que é um resumo de tudo isso, assim, e uma coisa, é algo que eu falo muito para as famílias, para elas não deixarem de acreditar nos seus filhos e oportunizarem neles, né? Deixarem que eles toquem em muitos eixos, em muitos lugares do mundo, né? Que eles explorem muitos lugares, muitas vivências, muitas emoções, para que eles tenham a oportunidade realmente de se encontrar, de encontrar esse projeto que tanto a gente acredita, e consigam acordar todos os dias querendo botar esse projeto em prática, querendo ver ele maior. Então, acreditar nessa criança, acreditar que existe muita vida depois de um diagnóstico, depois de uma notícia que essas famílias podem ter recebido, para mim é o caminho para essa felicidade e para esse sucesso todo no cuidado, né? E espalhem essas sementes, continuem, todo mundo espalha essa semente que a gente vai conseguindo encontrar inclusão em lugares, em todos os lugares. Não tem lugar que uma semente não pode brotar, né? Ai, muito bom, amei. Obrigado. Obrigada. Doutor Fábio, deixa a sua rede social, seus contatos, né? O pessoal te encontrar, né? Como que eles acham você? Acho que talvez o jeito mais fácil é pelo Instagram mesmo, o @pediatria.inclusiva. Lá tem os meus contatos todos, né? Então tem o telefone do consultório, tem todos os meus acessos. É isso. Obrigado. Obrigada. Um prazer estar com vocês de novo. Depois de 2 edições do Downland, em 2 anos diferentes. E vamos para a terceira? Já temos a terceira. E agora aqui no Pod Down, prestigiando esse projeto de vocês e de pessoas que eu acredito bastante. Vocês fazem diferença no mundo e espero que vocês continuem firmes aí no projeto. E você também faz o mundo na nossa vida. Obrigada pela parceria. Valeu. Obrigado. Obrigada, doutor.